Eu estava lendo a Bíblia e eu tenho uma dúvida. Se você souber responder, responde aqui para mim, por favor. Se você conhecer quem saiba me dar essa resposta, responde para mim, por favor. Jesus, quando foi no monte, na noite que ia ser morto, ele foi orar, apareceu Moisés e Elias. Daí Pedro falou para ele: Senhor, é bom que eu esteja aqui, né, para fazer 3 tendas para vocês. Tipo, ele concluiu que Moisés e Elias estavam lá falando com Jesus. Depois uma nuvem cobriu eles e eles subiram para o céu e ficou só Jesus. A dúvida que eu tenho é: como que Pedro sabia que era Moisés e Elias? Se ele nunca viu eles? Tipo, ele já tinha morrido faz muito tempo. Como que ele sabia? Quem que falou pra ele? Da onde que ele tirou? É essa a dúvida que eu tenho. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus amigos, Antony Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra das Verdades dos Fatos do dia a dia, que denomina pelo nome de Pilastra da Verdade, não minha. Tem gente que atropela quando fala do nome do meu canal, principalmente quando é religioso. O canal dele é Pilastra da Verdade. Eu propago verdades dos fatos. A pilastra é uma base de sustentação de verdades, de fatos, de razões da vida, não minhas. O nome do canal não é derivado a mim. O nome do canal é derivado das coisas que acontecem, tá? Então, antes de você fazer uma crítica à minha pessoa, achando que eu estou aqui como dono da verdade, como o único que fala a verdade, você está esquecendo de entender que eu não estou falando de verdades minhas. Eu tenho as minhas verdades para mim, que pessoas não acreditam nelas. Tudo bem. Mas eu falo de fatos acontecidos e ocorridos. E o que tem possibilidade de acontecer naturalmente, fisicamente. Levando para o lado do humanismo. Uma moça religiosa, né? Ela fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta para alguém que conhece o suposto livro sagrado. Acredito que ela é religiosa do Instagram, que atende pelo nome de Giulia com G, Battiston. Tá escrito assim, tudo junto, letra minúscula, o nome dela, Giulia Battiston. Não sei se esse é o nome, é o sobrenome dela, o nome dela. Tá. Ela fez uma pergunta, na verdade, para religioso, né? Para pastor. Se na época que eu era pastor, alienado e enganado, eu responderia para ela bem diferente aqui. Mas como ex-pastor e hoje ateu convicto, eu tenho uma outra resposta para ela, mas só que a resposta que eu tenho para ela é racional. Então que ela ouça o que eu tenho para dizer aqui. Senão, vai ficar enganada até a morte. Enganada 2 vezes. Acreditando que isso aconteceu, que esse Jesus existiu, o personagem do livro. E segundo, vai ficar enganada de novo, sem saber o porquê que Pedro viu Moisés e Elias na transfiguração do Messias romano. Isso é tudo uma história, uma mitologia. Deixando claro, viu, Giulia? Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir a pergunta desta moça aqui. Eu estava lendo a Bíblia e eu tenho uma dúvida. Se você souber responder, responde aqui para mim, por favor. Se você conhecer quem saiba me dar essa resposta, responde para mim, por favor. Jesus, quando foi no monte, na noite que ia ser morto, ele foi orar, apareceu Moisés e Elias. Daí Pedro falou para ele: Senhor, é bom que eu esteja aqui, né, para fazer 3 tendas para vocês. Tipo, ele concluiu que Moisés e Elias estavam lá falando com Jesus. Depois uma nuvem cobriu eles e eles subiram para o céu e ficou só Jesus. A dúvida que eu tenho é: como que Pedro sabia que era Moisés e Elias?
se ele nunca viu eles? Tipo, ele já tinha morrido faz muito tempo. Como que ele sabia? Quem que falou pra ele? Da onde que ele tirou? É essa a dúvida que eu tenho. Pronto. Vocês viram aí, né? E ouviram aí a pergunta desta moça. Eu gosto dessas coisas, cara. Ela fez uma pergunta para religioso, para líder religioso, teólogo, apologético responder. Só que eles também são mentirosos. Muito mentirosos. Eles vão responder por interpretação própria. Primeiro, Júlia, né? Júlia com G. Primeiro, esse Jesus é um personagem romano. Ele nunca existiu. E tudo que você vê escrito ali tem contradição. Por que tem contradição? Porque é uma mitologia. Porque isso é uma mentira. Quando você pergunta dizendo que Jesus foi orar, já afirmando que Jesus foi orar, é mais outra contradição, porque o que está escrito no conto do vigário diz que Jesus foi orar e os discípulos ficaram dormindo em um local mais distante de Jesus. E diz que Jesus foi orar e lá foi onde ele proferiu palavras como: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Aí eu pergunto, ele falou desta oração para os discípulos? Olha a contradição, já estou entrando em uma contradição para chegar na contradição da transfiguração, viu? Por exemplo, se Jesus ele saiu e ele foi orar em oculto dos discípulos, ele disse: fica aqui que eu vou acular, eu vou adiante orar. Se Jesus, esse Jesus, de fato existiu, e ele foi orar oculto porque ele não queria que os discípulos soubessem, ou ninguém, a oração dele. Senão ele tinha orado no meio dos discípulos ali. Mas só que o que ele falou nesta oração está escrito. Ele falou para quem isso? Já é uma contradição. Que foi, segundo o que a moça fala aí, no dia da morte dele. Né? E na verdade, pelo texto, não foi o dia da morte, foi a véspera. Que foi à noite, porque a morte ia acontecer no outro dia. Foi a véspera, não foi no dia da morte. Ela já está aí sem entender isso. Parece que não explicaram. Isso é uma contradição. A contradição acerca de Moisés e de Elias, cara, olha que contradição. Como é, realmente ela falou uma coisa muito interessante. Como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias? Por que ele sabia que aquilo ali era? Outra coisa, o próprio Jesus pregava que quem morreu não tinha como voltar assim, em tipo fantasma. Não tinha como. E essa contradição, os religiosos não veem, né? Não veem. Aí, numa pergunta dessa, eles vão dar uma resposta de uma interpretação mentirosa. Eles não vão fazer uma exegese com X. Eles vão fazer uma ei com I. Exegese, que quer dizer heresia do texto. Esse texto é muito bom aí para a explicação pelo nosso mestre Sabino. Ele daria uma boa explicação disso aí. A minha explicação é essa. Isso nunca aconteceu. Esta oração de Jesus que saiu, que orou, que falou, nunca aconteceu. Este dia nunca aconteceu. É tudo uma mentira romana. Isso aí é uma história criada, inventada por Roma, que tinha que ter um roteiro de uma história, tinha que ter um enredo de uma história. Esta história que esses apóstolos viram Jesus transfigurar, né? Ali de dentro de Jesus é como se saísse um, depois saiu o outro, interpretavam como Moisés e Elias. E a moça até fala, e depois eles foram para o céu.
Isso nunca aconteceu, isso é uma mitologia. Pronto, estou respondendo para você. E mesmo se isso tivesse acontecido, seria totalmente diferente do que está escrito. Porque o que está escrito não faz sentido. Tudo que aconteceu ali não faz sentido. Se você começar a observar o que está escrito ali sobre o dia, a véspera do dia da morte desse suposto Messias romano, que aconteceu a traição de Judas, aí está escrito que o Jesus disse: aquilo que você veio fazer, faça logo. Quando Judas foi trair Jesus. Aí começa uma série de contradições. As contradições também ali sobre a negação de Pedro 3 vezes. Pedro, que tinha tanta convicção que aquele era o Messias, viu Jesus transfigurar, viu os milagres acontecerem. Aí ele vai negar Jesus 3 vezes, porque ele tinha que negar. Então parece que é um jogo de mentiras, contradições e mentiras. Mas por que essas mentiras permanecem como verdade? Porque quando a pessoa, desde a infância, começa a solidificar a mente com uma fé mentirosa, todo tipo de mentira que está ali dentro é tido como uma verdade. Então, eu estou respondendo para esta moça e para milhares de pessoas que ficam aí acreditando num livro que não faz sentido. E um livro mentiroso, cheio de contradições. Se você começar a observar e começar a pensar, a analisar, são tantas contradições que começa de Gênesis até Apocalipse. E o que essa moça está fazendo aí, esta pergunta, eu estou achando interessante porque ela já começou a pensar, ela já começou a analisar. Mas se for uma pessoa impregnada com fé, se ela acreditar que esse Jesus existiu mesmo, que aquela oração que ela falou existiu mesmo, que essa transfiguração existiu mesmo, ainda é uma pessoa que está enganada e vai continuar enganada. Aí ela vai pegar a resposta de quem? De um mentiroso, de um líder mentiroso, que ganha para mentir, que vai dar uma interpretação. Não, mas ali foi Pedro que falou que era Moisés e Elias, mas Jesus em momento nenhum falou. E vai dizer, a transfiguração ali representa a Trindade em Jesus, os 3 em 1. Mas ali, como Jesus falava muito sobre Moisés e Elias, então eles acharam que eram os dois mais famosos do Velho Testamento ali, do tempo da lei mosaica, Moisés e Elias. Então, portanto, esse tipo de interpretação mentirosa sempre eles vão dar. Mas a verdade, ela massacra qualquer crença. A verdade é que é tudo um personagem. Tudo isso nunca aconteceu. A verdade, a contradição que tem já prova que nunca aconteceu. São várias contradições ali na questão de crucificação, o Jesus revoltado, Jesus angustiado, Jesus com depressão profunda. Se você não sabe, Jesus estava com depressão profunda ali. Tem um texto que fala da angústia profunda de Jesus. Agora um Messias que veio para cumprir algo que para ele seria destruir a possibilidade de seres humanos irem para o inferno, destruir o pecado. Ele veio para fazer aquilo que ele deveria fazer. Aí ele se encontra angustiado, ele se encontra triste. Tem um texto que é claro em dizer que ele estava com profunda angústia. Eu até falei sobre esse texto em um vídeo. Falei de um Jesus depressivo. O que estava acontecendo com Jesus, segundo a história, é o mesmo que está acontecendo hoje com o padre Fábio de Mello, que não sabe explicar a depressão que ele está passando, que é um homem de Deus separado, nem casou, para ser um padre, para ser ali um representante de Deus na terra da Igreja Católica, que está passando por isso. E não é só ele não, várias pessoas. Então vocês observam que as contradições do conto do vigário, elas são totalmente visíveis e provando que isso nunca existiu, nunca aconteceu. Então a maior contradição não é nem o que ela perguntou e ela indagou, né, sobre a transfiguração, onde Pedro falou Moisés e Elias.
Vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias. E ela falou como é que ele sabia que era Moisés e Elias. Mas essa aí não é a maior contradição. A maior contradição é a oração de Jesus, que foi feita na véspera daquele dia, segundo a história. Que ele vai orar em oculto, e só que o que ele falou na oração está escrito. Se teria que estar escrito em um livro, então não precisava ele falar em oculto. Então o que ele disse na oração foi isso: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Foi o que ele falou na oração. Aí ele volta e encontra os discípulos dormindo. É o que está escrito no texto. E agora? Ele contou a oração, ele falou a oração para os discípulos e disse: alguém vai ter que escrever que foi assim que eu me comportei. Cara, são muitas contradições. Outra coisa também, quando esse Jesus, ele está ali, já na véspera de ir para a cruz, que a história é tão mentirosa, era um Jesus que já tinha vindo de um deserto, que estava lá em confronto com os curubiru. E tudo que os curubiru falou para ele, e ele falou para os curubiru, está escrito. Agora eu pergunto, ele contou essa história para quem? Qual foi o tempo que ele teve de contar essa história? Porque está escrito que assim que ele voltou do deserto, ele foi batizado por João Batista e aí se dispersou para o deserto. É o que está escrito. Aí ele ficara 40 dias no deserto. Lá é onde ele conversa com o diabo. E aí tem aquela história mentirosa lá. Que o diabo mostrou tudo. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. Transforme essas pedras em pão. Mas nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se não é o filho de Deus, pula daqui, que Deus enviará os seus anjos. Não, mas está escrito: não tente o Senhor, seu Deus. Então tudo isso foi a conversa de Jesus com Satanás. Aí Jesus volta do deserto. Aí ele vai passar pelo período ali já para ser crucificado. Ele contou essa história para quem? Mas está escrito. Vocês estão entendendo que é tudo uma história inventada? É uma história contada? Então a pergunta desta moça aí é uma pergunta que a resposta só é uma. Isso nunca aconteceu. É uma contradição, é uma mentira. Pedro nunca falou nada porque Pedro também é um personagem. Pode ter existido um Pedro, várias pessoas com este nome, como o nome de Jesus, várias pessoas com este nome. Né? Na verdade, Jesus não, que esse nome lá ninguém nunca conheceu, Yeshua, Emanuel e etc e tal, várias pessoas com este nome. Mas as histórias dos personagens ali, Jesus, os apóstolos, Paulo, aqueles ali do Novo Testamento, todos eles são personagens criados numa história, assim como o Monteiro Lobato criou os personagens do Sítio do Pica-Pau, Dona Benta, Narizinho, porque eu assistia, eu era pequeno, eu gostava muito de assistir, eu lembro de quase o nome de quase todos. Tia Anastácia, né, Dona Benta, Visconde de Sabugosa, o Saci Pererê, a Cuca, né, Senhor Barnabé, tinha um tal de Barnabé também, e aí outros personagens ali compondo a ficção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ali foi uma história criada por Monteiro Lobato. Nós sabemos de cor. Aqueles personagens, eles fizeram a ficção, mas nunca existiram de forma real. Aquele sítio, na verdade, existe lá como um cenário, até hoje existe como um cenário daquilo lá, mas nunca foi real. Tia Anastácia nunca existiu, era apenas um personagem. Dona Benta nunca existiu, Visconde de Sabugosa nunca existiu, Saci Pererê nunca existiu. A mesma coisa é o Conto do Vigário. O Conto do Vigário, aqueles personagens ali, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, os apóstolos, Jesus, tudo ali, são personagens. Algumas daquelas pessoas, sim, podem ter existido, mas a história foi totalmente contada diferente em cima daquilo para fazer o misticismo, que nasce esse misticismo romanizado do cristianismo no Concílio de Nicéia, ali dos anos 300 para cá, da nossa era. Depois que o calendário foi zerado pelo Império Romano, deixando claro,
O calendário não foi zerado porque Jesus nasceu. Porque tem aquela coisa, antes de Cristo, depois de Cristo, nada disso. É inventado pelo cristianismo da mentira. Né? As eras tinham seus nomes. Era de bronze, era de ferro, entendeu? E cada uma era tinha seus nomes. O Império Romano foi que, na época, zerou o calendário. Quando zera o calendário, porque já vinha contando diferentemente, então começa a partir do 1. E hoje nós estamos em 2025. Deixando claro. Então não tem esse negócio de antes de Cristo, depois de Cristo. Isso aí é coisa de religioso, viu? Mas, depois que o calendário foi zerado, quando chega ali, ano 300 pra cá, ali sim, inventa-se o cristianismo e tá aí impregnado em várias pessoas, enganando. Tanto que o judeu raiz não acredita nesse Messias, não acredita nesse cristianismo. O judeu raiz, o judeu ortodoxo ali do judaísmo, não acredita em cristianismo, deixando claro. Eles aceitam, porque é um país ainda democrático em questão de religião, eles aceitam túmulo ali em Jerusalém, aquela coisa toda, porque isso é turístico e as pessoas vão e deixam muito dinheiro em Israel através de estarem ali visitando o Rio Jordão, visitando Getsemane, visitando Jerusalém, visitando aqueles locais ali. Vocês entenderam? Mas tudo isso é turístico. Ninguém tem certeza que isso existiu. Aqui no Brasil tem Aparecida do Norte, tem alguns santos em alguns lugares aí, a Lapa de Bom Jesus, tem Milagres aqui, e vários lugares, e outros locais aqui do Brasil que são chamados locais sagrados, só que ninguém tem certeza que esses santos existiram. Aparecida do Norte existiu para onde? Nunca. Inventaram, criaram, acharam uma boneca lá no Rio, e aí criou esse misticismo todo no Brasil, e ela tornou-se para os católicos a padroeira do Brasil. Não, é tudo criado e inventado. Aí emenda uma cultura religiosa com uma crença, uma fé religiosa. E o problema todo é o misticismo e os dogmas, costumes e sacrifícios que não levam a lugar nenhum. Então, a resposta para esta moça é essa. Isso aí, moça, nunca existiu. Então isso aí não tem nem resposta. Nunca nenhum Jesus transfigurou de nada, cara. Fico por aqui, mas volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo canal. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.